Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania e estamos aqui para começar uma série de entrevistas com os candidatos a governador do Distrito Federal. Lembrando para vocês que no dia 30 de agosto a gente vai fazer um debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Vai ser aqui na TV Comunitária, convido todos vocês a nos assistirem. Nessa semana a gente vai conversar com Alexandre Guerra, é do Partido Novo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa e vai ser um bate-papo tranquilo. Alexandre Guerra, empresário, ex-CEO do Girafas, 37 anos, é candidato do Partido Novo, como já tinha falado com vocês, e ele vem aí nessa batalha tentando fazer uma campanha diferente, tentando fugir das velhas e tradicionais formas de fazer política. Então, Alexandre, como é que é isso daí? Fazer novo dentro do Partido Novo. Exatamente. Rócio, é um prazer estar aqui com você, uma honra você estar me recebendo aqui no seu programa. Estou super animado para esse debate que vai ter no dia 30. Aliás, já era para ter acontecido, inclusive, esse debate, não aconteceu por conta dessa zona que nas últimas semanas tumulto, aconteceu, né? No processo eleitoral. Eu acho que isso, inclusive, responde um pouco à tua pergunta, né? É como esse atual conjuntura da política do Brasil, ela precisa ser mudada. A gente está a 70 dias das eleições e ainda não tem definido quem serão os candidatos. Verdade. E não tem definido por uma simples razão, porque eles estão brigando pelos espaços deles, né? Cada liderança dessa que a gente tem aí, no passado, cada coronel desse que a gente tem na nossa cidade, está cada um brigando pelos seus espaços e não consegue nem chegar num acordo. E aí eu pergunto, aonde que a população fica nisso, né? Verdade. Infelizmente a população ela não é posta, né, como prioridade. Respondendo isso, a gente fechou a nossa nominata, foi o primeiro partido a fazer a sua convenção. Isso foi na sexta-feira passada. Já definimos, inclusive, o vice-governador, que é uma pessoa especialista na área de saúde, o Dr. Erickson Blum, cirurgião. Ele é premiado, é gestor de saúde premiado como o melhor gestor de saúde do Brasil. Maravilha. Tem uma experiência grande no setor privado e tem uma experiência também no setor público. Ele participa, né, do Hospital de Câncer de Barretos, uma referência mundial, sendo que é atendimento 100% SUS. Então, é isso que a gente está falando, Rossi. A gente está falando de uma nova política em que a gente soma os esforços das pessoas que têm alguma coisa para entregar de contribuição para a sociedade, né? Então, é pautado nisso que a nossa campanha é feita, né? A gente está indo para a população, falando diretamente com elas, que a gente tem um caminho diferente, porque não adianta um político vir aqui para a população, para as pessoas, e prometer algo novo, prometer uma mudança, se ele está fazendo as mesmas práticas, né? Aí não dá, né? O processo eleitoral diz muito. Se você quer mudar depois, você tem que seguir num processo eleitoral diferente, porque é justamente agora no processo eleitoral que as alianças espúrias elas são formadas. Verdade. Você falou aí do seu vice, também do Partido Novo, vai ser uma chapa pura. E agora, Alexandre, me fala o seguinte, eu queria que você falasse propostas para a saúde, você já adiantou um pouco, e queria que você falasse também quem é Alexandre Guerra, porque muita gente não tem acesso ao meio digital. A Dona Maria da favela do Mingau, que eu te falava agora há pouco, a Dona Maria não tem internet, não tem smartphone, não tem nada disso. Dona Maria acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar como diarista no Lago Sul, aí chega na casa dela 8 horas da noite, vai terminar de fazer as coisas dela, para depois continuar novamente essa rotina. Como é que você se apresentaria para Dona Maria da favela do Mingau e qual sua proposta para a saúde? Quais, né? As propostas Legal, de saúde. que ótimo. Bom, deixa eu me apresentar antes para a Dona Maria. Dona Maria, é um prazer estar aqui conversando com a senhora. Meu nome é Alexandre Guerra, eu sou brasiliense, nasci nessa cidade, sou filho de pernambucanos. Minha família veio aqui para o Distrito Federal para crescer na vida, para ganhar a vida. Como muitas famílias, né? Todo mundo de Brasília tem uma origem, né? A minha origem é de Pernambuco, apesar de ter nascido aqui, então tenho muito orgulho de falar que
que eu faço parte da Geração Brasília. E para sustentar a família, meu pai fundou uma lanchonete e começou pequena, com apenas uma loja. Era o meu pai lá vendendo sanduíche no caixa e depois indo para o balcão para montar o sanduíche. E acabou que deu certo, né? Essa lanchonete se chama Girafas, que cresceu para o Brasil inteiro a partir de Brasília. Você sabe, Rossi, que a gente é muito grato, né, por Brasília, porque o Girafas cresceu por conta do crescimento dessa cidade. A gente não tinha, na década de 80, que foi quando o Girafas foi fundado, a gente não tinha uma cidade do tamanho que a gente tem hoje. Isso. Então a gente não tinha Recanto das Emas, a gente não tinha Santa Maria, a gente não tinha Samambaia, a gente não tinha São Sebastião. Essas cidades foram criadas, né, e cresceram de 15, 20 anos para cá. E o Girafas cresceu muito por conta do crescimento dessa cidade. Eu tenho um prazer de conhecer essas cidades porque eu tenho um comércio nelas desde o começo, né, do seu nascimento, do nascimento dessas cidades. Então a gente conhece as cidades por conta disso. Eu cresci dentro do Girafas, comecei a trabalhar com meu pai ainda, a empresa ainda era uma pequena empresa, ainda aqui no universo regional, e eu tive a honra de levar o Girafas para o Brasil e para o mundo. A gente tem 2 lojas, inclusive na Flórida, nos Estados Unidos. Que maravilha, eu não Vendemos sabia, né? arroz, feijão, picanha, vinagrete. O feijão preto. Feijão tipo preto, brasileiro. isso. Maravilha. É isso mesmo. E aí eu consegui crescer na empresa, eu fui presidente do Girafas, presidente executivo até o final de 2016. Trabalhei por quase 20 anos nessa empresa. Depois eu fui presidente do Instituto Food Service Brasil, que é um instituto que congrega os maiores operadores do setor de alimentação fora do lar, desde a indústria até o varejo. Então está com a gente lá Bob's, McDonald's, Burger King, até Unilever, Nestlé, Que Bom, Coca-Cola. Então eu passei a liderar o segmento e fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia, que também o Girafas está pautado muito no franchise. São 2 mercados muito grandes. Tanto a alimentação quanto o setor de franquia, cada um emprega mais de 1 milhão de pessoas e cada um fatura mais de 150 bilhões de reais em vendas, em faturamento. Então passei a liderar o que falta para esse tipo de empresário hoje ter melhores condições, oferecer uma quantidade maior de emprego por parte do governo? Qual medida que o governo poderia tomar hoje para melhorar não só o mercado de alimentos, como diversos mercados, o empresariado em si? Isso. O que precisa o governo fazer numa penada, numa canetada, para que aumente o número de empregos aqui no Distrito Federal? Tem algumas coisas. Só para eu concluir minha apresentação, por conta da liderança do Girafas e da liderança dos setores, eu fui eleito em 2015 pela revista Forbes como o melhor executivo do setor do Brasil. Maravilha. Então a gente é bastante testado, tem experiência grande. E aí nesse caminho, né, nessa liderança desse meu trabalho, eu conheci o Partido Novo, que é um partido que foi criado para colocar pessoas competentes, experientes, dentro da política, não políticos, né? Então é por isso que o meu partido foi criado. Tem muita coisa que o poder público poderia fazer para ajudar a vida do empresário e assim o empresário aumentar os seus negócios, gerando mais emprego e riqueza. Primeiro, a questão de impostos. A gente paga muitos impostos, o empreendedor, e uma das razões para eu estar aqui concorrendo e pleiteando esse cargo é justamente essa. Eu sei o tanto de impostos que a nossa rede, por exemplo, o Girafas, paga para o governo do Distrito Federal e para o governo brasileiro. Se você for pegar o tanto de impostos que todo o nosso segmento paga para o governo, assim, são bilhões de reais. O Girafas paga milhões de reais, dinheiro que a gente paga e dinheiro que a gente tira dos trabalhadores. Porque 30% do salário, mais ou menos, a gente tem que reter para pagar de imposto. Então, né? Quem paga imposto não é o empresário, só é o empresário e os trabalhadores. E ainda vão pagar mais quando eles compram um produto. Então, quando alguém compra um pão de queijo, tem um monte de impostos ali. Quando alguém paga a conta de energia, é porque tem gente que acha que não paga imposto. 50% quase da fatura de energia vai para o governo. Então, a gente paga muito imposto. A gente deveria ter uma contrapartida para a população. Eu não aceito a gente pagar tantos impostos e a gente ter a saúde do jeito que a gente tem. A gente tem uma educação que não é uma educação ampla e transformadora. A gente não tem creche para todo mundo. Os meninos de 0 a 4 anos não têm onde estudar. Os pais não têm onde deixar o menino enquanto trabalham. A gente não tem uma segurança. Nosso problema de segurança é terrível aqui no Distrito Federal. Então eu fico realmente indignado. Existe dinheiro. A gente, no Distrito Federal, inclusive, é o maior orçamento por habitantes. Era para a gente ter um serviço público aqui de país europeu.
Infelizmente, a gente está lá atrás nos rankings. Por que não tem? Não tem por falta de gestão. Falta de gestão e por conta que a política e os políticos se apropriaram do nosso Estado. Você acha que não tem esse nível europeu porque há uma má gestão? Há uma má gestão e há uma falta de compromisso com a população. Eu falo aqui um pouco o que eu estava falando no começo. A gente está no período eleitoral, ao invés dos grupos aí, dos candidatos, estarem pensando numa proposta de governo, uma proposta, um plano de governo, que é o que a gente tem feito, que mude a vida das pessoas, eles estão preocupados em negociar e fatiar o governo para o grupo deles, né? Então a gente tem que tirar... Foi uma das razões que o Frejá desistiu. Não vou vender minha alma ao diabo. Isso. O que a gente pode entender como não vou vender minha alma ao diabo? Bom, eu acho que seria melhor você perguntar para ele, né? Inclusive eu fiz um vídeo, postei um vídeo, está no meu Facebook, Alexandre Guerra DF, provocando não, perguntando, Frejá, quem é o diabo que o senhor está se referindo? A população precisa saber que diabo é esse, né? Então, mas é justamente isso, né? Eu acho que a desistência dele foi justamente porque ele estava no meio ali, e eu acho que de repente não era só um diabo, eram alguns que estavam brigando por um poder e deixando a população de lado, né? Então, esse é um retrato da política que está falida. O que aconteceu com o Frejá, com esse candidato, na minha visão, é o anúncio da morte da velha política no Distrito Federal. Será o anúncio da morte da velha política? Me diga uma coisa, outros candidatos estão aproveitando essa questão, já que a gente tocou no nome do Frejá, com relação aos diabos, aos demônios do Frejá, que você provocou agora, disse que talvez não seja um diabo ou vários diabos. Então a gente pode entender que ele estava saindo daquele grupo porque não se sentia à vontade para trabalhar de uma forma honesta. Mas será que esses diabos surgiu agora ou vem desde 2014? Porque em 2014 ele também foi candidato. Isso. Isso eu acho que ele deve explicação para a sociedade também. Porque, por exemplo, o partido dele era o PR, é o PR. Ele escolheu o PR para ser o partido dele, que ele se colocou candidato pelo PR. Isso foi uma escolha dele. Agora, o presidente do PR é uma pessoa que foi condenada no mensalão, condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado por isso. Então, será que ele não sabia? Certamente ele sabia disso e mesmo assim ele escolheu esse caminho, né? Agora eu não sei, de novo, eu acho que você tem que perguntar para ele, mas certamente, de repente, ele se arrependeu do caminho que ele escolheu, né? Ainda pulou a tempo. Mas agora, Alexandre, eu queria que você falasse o seguinte, no início da conversa você se apresentou seu vice, que é médico, que já foi premiado, tanto na área profissional como na gestão, e me fala um pouco, quais seriam as propostas do Partido Novo para a saúde aqui no Distrito Federal? Vamos lá. Porque você falou aí que a saúde capenga, a saúde carece de uma gestão. Eu queria que você falasse quais as suas propostas e saber também se permanece esse modelo do SUS. Se vocês gostariam de apoiar esse modelo que é o SUS hoje, ou você acha que é falido e poderia fazer uma remodelagem? Não, o SUS não é falido. Eu acho que, na verdade, é um sistema que ele já foi premiado, né, por várias partes do mundo. Eu acho que ele tem que ser realmente evoluído, né? Mas o sistema do SUS certamente é um sistema que a gente não tem que mexer. Isso é pauta federal, não é nem pauta distrital. Não, perfeito. Agora, falando um pouquinho da saúde... Quando eu falo mudar o estilo, se vocês aprovam o modelo do SUS e as propostas da saúde vêm nesse modelo agora, ou se seria pensado mudar o modelo? Não, o modelo não está errado, o que está errado é a gestão sobre o modelo. Então vamos falar de saúde. A gente fez um diagnóstico bastante intenso, inclusive o próprio Erickson, que é o candidato a vice-governador, participou do diagnóstico e também teve um coordenador desse diagnóstico, que é o Getúlio, uma pessoa que é médica do governo do Distrito Federal, inclusive, e professor da UNB. Então, esse diagnóstico foi formado por pessoas de fora e de dentro do governo do Distrito Federal, o que é importante para a gente ter um melhor resultado. E a gente chegou a algumas conclusões. Primeiro, não falta dinheiro.
o que dizem, né, e dizem por aí, a saúde está ruim porque falta dinheiro, é uma verdadeira mentira, né, ou uma desinformação. Inclusive, o governo do Distrito Federal acabou de devolver para o governo federal 330 milhões de reais, devolveu o dinheiro por falta de projeto. Então, se falta projeto é porque está sobrando dinheiro. Então, não falta recurso para a saúde. A gente tem 6,5 bilhões de reais de recursos para a saúde. É o maior orçamento por pessoas que usam o sistema público de saúde de todo o Brasil. Então não falta dinheiro. Profissionais preparados. Você fala que há o maior orçamento de forma per capita do isso. Brasil. Isso. Ganha até mesmo do estado de São Paulo. Isso. Per capita, sim. Por pessoa que usa o sistema. Per capita que usa o sistema público de saúde. Perfeito. Então não falta recurso. A gente tem profissionais qualificados. A gente tem profissionais extremamente qualificados no sistema público de saúde aqui do Distrito Federal. O que falta? Gestão. Não é gerido bem. Mesmo sendo uma classe bastante corporativa, como é a classe dos médicos, que praticamente todos já ganham no teto. Não, sim, mas isso é uma realidade. Se eles ganham até o teto, se eles ganham bem, ótimo. É bom ser assim. Não, perfeito. O médico tem que ganhar bem mesmo. A questão é que a saúde tem que funcionar. E muitas vezes, Rossi, não é culpa do médico. Muitas vezes é que o médico não tem um ambiente de trabalho propício para ele praticar a medicina. Outro dia eu falei com um médico aqui do Agarran que ele falou, Alexandre, eu pratico a medicina aqui do século XIX. Não tenho instrumentos aqui no hospital. Então a gente precisa de gestão. Deixa eu só falar o que é gestão, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. Gestão o que é? Falta de processo. Por exemplo, só para a gente dar exemplos práticos que ajudam a entender, a gente não tem um controle de estoque de medicamentos dentro dos hospitais. Então, como é que vai ter? Entra um, sai um. Entra um. Se alguém passar lá a mão e pegar os medicamentos do hospital, ninguém controla. Fica como se tivesse sido entregue. Isso. Então, às vezes, você compra muito medicamento e o medicamento some, mesmo não tendo a demanda para assumir o medicamento. Não tem como fazer uma gestão efetiva se não tiver um controle de medicamentos nos hospitais. Isso é coisa básica. Mesma coisa é controle de alocação de equipamentos. Às vezes está faltando um equipamento lá em Santa Maria e esse equipamento está ocioso aqui no plano piloto. Então tem que fazer uma gestão disso, né? Gestão, processos, né? E quando a gente fala de processos, a gente fala também de tecnologia. A gente não tem, Rócio, ainda implantado de forma eficiente um prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico é coisa assim que já devia ter sido implantado há 20 anos. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e isso não é resolvido. Não dá para gerir a saúde se cada vez que uma pessoa entrar no sistema público de saúde, ele estiver começando um novo ciclo de vida dele dentro do sistema público. Abrindo prontuário. Então você não tem um histórico e precisa ter isso para resolver o problema. Outro ponto importante, a gente tem que ter, melhorar a vida do usuário. Melhorar a vida do usuário, tem que facilitar a vida do usuário no sistema público. Então hoje o paciente não sabe para onde vai, não sabe mais se é no posto de saúde ou no hospital. Ele poderia muito bem marcar uma consulta de casa, do celular, e não ficar um dia no hospital. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que é importante falar, Rócio, é que a gente precisa despolitizar a saúde. Não é admissível a gente ter uma lista de espera de cirurgia controladas por políticos. A gente sabe, o cara que conhece um político não tem problema de cirurgia. A gente não pode ter deputados decidindo quem morre e quem vive. Então a gente precisa mudar isso. Então esses são os três pontos macros. Aí eu queria falar, a gente tem que dar uma atenção à atenção básica, atenção primária. São 85% dos casos. A questão do médico da família faz sentido, só que isso tem que ser feito de forma efetiva. As UBS, se são implantadas, ótimo serem implantadas, agora tem que ter médico lá para receber a população. Então a atenção básica realmente tem que ser vista com uma prioridade e a gente tem que tirar essas pessoas do hospital, a gente tem que deshospitalizar a população do Distrito Federal. A atenção secundária a gente pode fazer ligando com a atenção básica. O médico da família ele tem que ser dono do paciente. E aí, se você quiser, se o médico da família precisar ir para a atenção secundária, que é um especialista, por exemplo, um cardiologista, ele pode fazer do seu próprio consultório, se ele tiver acesso à telemedicina, da própria consulta com ele, ele faz uma consulta com um especialista. Por que isso ajuda? Porque o cara não tem que ir para um generalista, para um médico da família, e depois ele tem que ir para o cardiologista, perde-se muito tempo aqui, depois ele tem que fazer um exame, mais tempo aqui. Se você for ver o ciclo inteiro de vida, é 1 ano que um paciente tem que cumprir para fazer todo o ciclo para ter o seu diagnóstico.
E isso não acontece, ninguém consegue passar por esse um ano. Aí o cara vai resolver o problema de coração dele no hospital. Então tem formas de resolver isso. E a gente tem que olhar para a gestão hospitalar, que é a gestão terciária, de forma a encontrar meios da gente conseguir melhorar a gestão dos nossos hospitais, que hoje está um caos. Perfeito, entendi. Lembrando para vocês de casa que a gente está conversando aqui com Alexandre Guerra, ele é candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido Novo, lançou fez a convenção do Partido Novo semana passada e já registrou a sua candidatura junto ao TRE. O programa Painel da Cidadania tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. E nesse período pré-eleições, nós vamos fazer entrevistas com todos os candidatos ao governo do Distrito Federal e também com os candidatos ao Senado. Vamos fazer um debate no dia 30 de agosto e você é nosso convidado, não perca essa oportunidade. Alexandre, o Partido Novo não fez coligação, como eu falei agora há pouco, e também não vai usar dinheiro do fundo para financiamento de eleições, o financiamento público de campanha. O financiamento vai vir de doações de pessoas físicas e também de dinheiro dos próprios candidatos que vão investir. Você vai investir na sua campanha quanto? Bom, primeiro é importante dizer, é um absurdo o que estão fazendo com dinheiro público. Esse ano, os deputados aprovaram um aumento, né, do fundo partidário e criaram um fundo eleitoral. Então a gente tem perto de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. É mais do que o estado de Mané Garrincha. 3 bilhões de reais que vai sair do teu dinheiro aí e vai para o bolso dos deputados, dos candidatos e dos partidos. O Novo, por lei, teria acesso a esse dinheiro, teria direito, apesar do Novo não ter votado por isso, mas ele teria direito. A gente é tão correto no que a gente faz e a gente é tão, assim, segue o que a gente acredita e o que a gente defende, que a gente não vai usar esse dinheiro. É o único partido que se pronunciou publicamente dizendo está errado e como errado nós não vamos usar. Então todos os candidatos que estão disputando comigo, você está investindo neles. Um dinheiro sem a tua autorização, que você não quer. E eu tenho certeza que você preferiria que esse dinheiro tivesse indo para saúde, educação e segurança e não para ficar jorrando no bolso dos partidos. A gente é muito contra isso. Tá? Então a gente não vai usar dinheiro público, a gente vai usar doações das pessoas que queiram doar para o... Que se solidariza com o projeto. Exatamente, mas aí é a vontade dele doar. A gente não vai buscar doação autoritária, né, e automática como fundo partidário. Parte do que eu vou investir na campanha é investimento meu. Eu imagino que 20% do meu custo de campanha. Rócio, mas assim, esse não é um projeto individual meu, é um projeto coletivo. Na verdade, é um projeto para o Distrito Federal. E eu vou atrás de pessoas, né, pessoas físicas que queiram se solidarizar, como várias estão querendo e apoiando, e que queiram ajudar com doação para esse projeto. Mas certamente eu terei a campanha mais barata do Distrito Federal, porque o Partido Novo também é contra campanhas milionárias como foi feito no passado. Perfeito, eu entendi. Agora, Alexandre, vocês falam que vão ter uma certa independência em relação à Câmara Legislativa, em relação ao Parlamento. O próprio sistema aqui no Brasil faz com que o Executivo dependa muito desse parlamento. A gente sofre de um presidencialismo de coalizão e se o Executivo não estiver solidário ou pelo menos não tiver o apoio da Câmara Legislativa, no caso aqui do Distrito Federal, ela não governa, ela fica travada. E como é que você pretende fazer isso? Eu tomo por base isso daí porque vocês lançaram uma chapa puro sangue e não fizeram nenhum tipo de coligação com nenhum partido. Por exemplo, se o Partido Novo não fizer nenhum deputado distrital, como que vai ser essa conversa, esse arranjo ali com o parlamento? Bom, ótimo ponto, Rócio. Eu acho que a gente tem que abordar esse tema com bastante calma, porque é importante o eleitor escutar. Primeiro, a gente não fez
coligações, porque nenhum partido quis praticar, né, das mudanças e dos princípios e dos valores que o Novo pratica. Não uso do recurso público, só aceitar uma reeleição, redução de pelo menos 50% da verba de gabinete. Caso você seja eleito, pode se candidatar à reeleição em 2022 e para. E para, isso. Aí você encerra a sua carreira política ou você pode vir a ser candidato a presidente? Pode vir a outro cargo. A gente, por exemplo, um deputado na Câmara Legislativa, se você eleger um deputado distrital do Novo, ele pode ficar 4 mais 4. Ficou 8 anos, acabou. Você nunca mais vai ser deputado distrital. Porque se você for deputado distrital aqui, de 12, 20 anos, como acontece aí, você vai atuar disso em causa própria. Precisa ter renovação. A gente defende a renovação. E essa renovação tem que ser feita, inclusive, sobre os nossos quadros. Então, são princípios. A gente defende também um princípio importante, a independência do legislativo com o executivo. Então, o deputado distrital do Novo eleito, ele não pode fazer indicação política. Ele é proibido no estatuto. O nosso estatuto proíbe. E esse troca-troca político é que está fazendo a gente ter uma gestão ineficiente e corrupta. Então, assim, a gente queria fazer coligação, mas nenhum partido quis, né, aceitar esses tipos de condições. Esse protocolo. Espero que no futuro, depois da gente ter o sucesso, né, se Deus quiser, nas nossas eleições... Se Deus quiser, e se você votar em mim, já ajuda bastante. Isso, né? Mas eu sou um cara... Sem pedir voto, porque a gente não pode pedir voto ainda. Eu sou um cara com bastante fé e eu tenho certeza que Deus está do nosso lado, né, nos protegendo. Então, voltando aqui em relação a essa questão da governabilidade, né, que as pessoas chamam. E você falou uma questão de um problema nosso, que é o presidencialismo de coalizão. Nós defendemos um governo não de coalizão, mas um governo de coesão. Né? Então, não é um governo que, a partir de que foi eleito, faz uma negociação de loteamento dos cargos, né, de forma que as pessoas que ficam lá atuam em seu próprio benefício. A gente não vai ter tipo esse de conversa. A gente vai fazer coesão em cima de um conteúdo programático. Coesão. E aí a gente vai colocar a população do nosso lado. E se você, eleitor, votar no Novo, você vai estar votando na renovação. Então os deputados distritais vão ter que entender que a população quer um caminho diferente, porque essa é a nossa pauta. Então a gente vai colocar a população do nosso lado para estar convencendo os deputados a votar no que é importante para a sociedade. Agora, eu vou ter muita abertura de diálogo com esses deputados distritais que forem eleitos para negociar termos em prol da população. Então, por exemplo, se tiver um deputado distrital que foi eleito bastante votado na Ceilândia, eu vou achar muito importante eu sentar com ele, entender, na visão dele, inclusive, qual que são as necessidades da Ceilândia e com ele trabalhar para que a gente melhore a vida da população da Ceilândia. E não a vida dele, mas a vida da população da Ceilândia. É o mais importante. Então, a gente tem que fazer acordos com base no que é o interesse da população, não o interesse dos políticos. Tem uma estudiosa de Harvard que ela diz muito essa relação do público, né? Qual que é a diferença da relação do público com a relação do privado? Na relação do privado, que eu conheço bem, quando você tem a negociação de duas partes, as duas partes têm que ganhar. É o que a gente chama de ganha-ganha. No público, quando você tem uma relação de duas partes, como por exemplo, executivo e legislativo, governador e Câmara Legislativa, você tem uma relação de ganha e ganha, mas você tem um terceiro aqui envolvido, que são as pessoas. Não adianta você ter uma relação de ganha, ganha e perde, que é o que está tendo hoje. A gente precisa ter uma relação de ganha, 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 e é assim que a gente vai negociar e conversar com a Câmara Legislativa que foi eleita. Agora, faço aqui um pedido, né, que vai ajudar muito a minha vida, para que vocês pesquisem os candidatos do Partido Novo à Câmara Legislativa, à Câmara Federal e ao Senado, inclusive um jornalista aqui, o Paulo Roque, né? Sem dúvida nenhuma, você conhece, além de advogado, uma liderança dentro da OAB, ele é um jornalista, foi colunista da CBN, então ele é o nosso candidato ao Senado e é o melhor candidato que tem hoje, mais preparado. Eu peço para a população conhecer os nossos candidatos. A gente está lançando 50 candidatos, pessoas que passaram por um processo seletivo, a gente colocou 400 pessoas no processo seletivo, aprovamos 50, pessoas que nunca foram políticas, mas que têm uma experiência anterior. A gente tem policiais federais, a gente tem militares, a gente tem professores, a gente tem médicos, a gente tem advogados, a gente tem servidores públicos que querem um serviço público com mais eficiente.
eficiência, o servidor público tem que ser protagonista da mudança. Então você que está buscando renovação e que está de saco cheio, né, da política que está aí, ao invés de anular ou não ir votar, olhe para o Partido Novo, que lá vão ter pessoas capazes, novas na política, que tenho certeza que vão te representar bem. Maravilha. A gente está chegando ao fim do primeiro bloco. Aguarde a gente só um minutinho que a gente vai continuar esse debate aqui com Alexandre Guerra, candidato a governador pelo Partido Novo. Só um minutinho. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Bem, pessoal, a gente está de volta aqui, o nosso bate-papo, a nossa entrevista com Alexandre Guerra. Algumas emissoras falam que é sabatina, mas eu gosto de falar que é um debate leve, tranquilo, para que a gente possa conhecer melhor os nossos candidatos e fazer o uso do nosso voto, do nosso poder de cidadania de uma forma bem coerente para que a gente possa estabelecer uma relação mais próxima com tudo aquilo que a gente quer de mudança, quer ver melhorar. E para isso a TV comunitária, junto com o programa Painel da Cidadania e com o apoio da produtora Trupe do Filme, está trazendo para vocês de casa essa conversa para que a gente possa estabelecer uma conexão maior e melhor e mais próxima com os candidatos que se apresentaram a governador do Distrito Federal. Alexandre, a gente estava falando aqui agora há pouco em relação a benefício fiscal. Você já deu uma introdução quando eu provoquei você, perguntando o que o Estado poderia fazer para beneficiar os empresários de forma que eles pudessem contratar mais. Aí você já falou. Isso. E agora eu pergunto em relação a benefícios fiscais. O governo do Partido Novo pensa em trazer benefícios fiscais para algum tipo de empreendedor aqui para o Distrito Federal? Ô Rócio, esse é um tema super importante. Primeiro eu queria dizer que a gente tem muita coisa para ajudar o empreendedor além do benefício fiscal. Certo. Por exemplo, melhorar o ambiente de negócio. Você ter
uma demora para autorizar um projeto de investimento em infraestrutura, por exemplo, de anos, uma demora para um licenciamento... Alvará, essas coisas. Exatamente. A BITS, outro dia eu estava num empreendimento de mais de 1.000 residências em Taguatinga, 1.000 residências, um investimento milionário que está há 4 anos esperando a BITS, está pronto. E como fica o empresário nisso? Nesse caso, ele teve 80% do distrato. Então, é um investimento milionário que veio para a nossa cidade, agora ele é muito mal cuidado. Então, tem diversas formas da gente melhorar o ambiente do negócio, que realmente a gente, muitas vezes, né, o empresário é visto como um grande vilão, mas na verdade ele é o grande salvador, né, porque é ele que gera renda, ele que paga imposto, que sustenta inclusive o custo do Estado, e ele que gera emprego. Então, eu acho importante falar isso. Agora, a gente tem que falar essa questão de benefício fiscal. Infelizmente, a gente tem uma legislação tributária no Brasil terrível, uma legislação regressiva que tributa mais os pobres, inclusive, né, na medida que a gente tributa a produção. Né? Então, por exemplo, um pão de queijo, como eu falei, o rico paga o mesmo imposto que o pobre paga. A gente tem um tributo muito grande na produção e isso é um desincentivo para o crescimento do varejo e o crescimento econômico e não é justo com quem mais precisa. A gente tinha que mudar uma forma completa essa questão da tributação. Eu sou conselheiro do Instituto Atlântico, por exemplo, é um instituto de proposição de política pública e o nosso instituto tem um projeto no governo federal que trata disso. E uma das coisas que tem que mudar é essa guerra fiscal entre os estados. Isso é ruim para o Brasil. Não deveria existir. Né? Essa luta de ICMS padrão, o ICMS padrão para determinados produtos. Exatamente, a gente tinha que acabar com essa guerra fiscal do ICMS. Né? A gente tinha que, inclusive, parar de novo de tributar a produção e a circulação de mercadoria para tributar a renda e o consumo. Inclusive, essa guerra fiscal já é exatamente para atrair empreendedores para melhorar um estado, ficar acima do outro e coisas nesse sentido. Né? Mas isso onera. Não, isso, sem sombra. Onera. E no final do dia onera, inclusive, o contribuinte, o cidadão. Agora, isso é uma pauta de governo federal. E eu, estando, né, como chefe do Poder Executivo, como governador do Distrito Federal, eu tenho que jogar com as regras do jogo que está posta na mesa. Então, se a gente tem uma disparidade em determinado setor, e existem vários setores que estão fazendo com que as empresas do Distrito Federal nos abandonem para atravessar a fronteira do Goiás, isso tem que ser resolvido. Né? Então, eu sou contra, né, essa guerra fiscal que existe no país, mas enquanto a nossa legislação tributária não evolui para a gente acabar com isso, a gente tem que pôr os nossos empreendedores em pé de igualdade. Né? E isso tem a ver com revisão de algumas alíquotas, né, que existem, né, dentro do Distrito Federal. Importante que essa discriminação seja feita de forma ampla, né, e que não seja feita para determinada empresa ou determinado grupo. Determinados grupos, isso, como a gente vê acontecer. Isso, né? Ela tem que políticas públicas para nichos específicos, isso, e grupos de empresários específicos. Isso, ela tem que ser vista de forma ampla. Agora a gente tem que entender também os setores do Distrito Federal que merecem, né, uma atenção especial, pensando nas nossas vocações. Né? A gente tem um plano de desenvolvimento muito completo, né, que tem olhado para o Distrito Federal e encontrado algumas vocações importantes. Né? A gente tem uma vocação clara que a gente está chamando de Brasília, cidade monumental. E a nossa cidade é um monumento, Brasília, é uma arquitetura linda, né, com uma beleza natural incrível. A gente acredita que a gente tem uma grande vocação para o turismo, para o setor de varejo, comércio e serviço. Esse setor, hotelaria, restaurantes, bares, tem que ser olhado de uma forma diferenciada. E ações como a abertura do Teatro Nacional são emergentes. Como é que pode um governador fechar um monumento como o Teatro Nacional? Isso gera assim, uma... E qual seria a proposta do Partido Novo para o Teatro Nacional? Não, a gente privatização? Tem que abrir. A gente tem que abrir. Enquanto ele é público, ele tem que estar funcionando. O Teatro Nacional traz divisas para o Distrito Federal. Isso atrai turistas. A gente tem que colocar o Teatro Nacional funcionando com grandes obras, com grandes teatros acontecendo. Agora, defendemos sim concessão através de PPPs, não só do Teatro Nacional, mas como o autódromo também. Inclusive, acredito que o Teatro Nacional, como o autódromo, gerenciado
por uma empresa especialista, né, em atração de grandes eventos, fazem com que a economia do Distrito Federal cresça, que ele seja mais movimentado e que ajude a cultura do nosso estado, né? Então isso é super importante. Um outro ponto importante dentro do nosso plano de desenvolvimento é ver o Distrito Federal como coração do Brasil. A gente tem uma posição geográfica privilegiada. A gente poderia ser um hub logístico, fazendo com que os produtos escoassem através do Distrito Federal para o Brasil inteiro. Uma renovação do Porto Seco, uma Porto ampliação. Seco com a criação de um aeroporto de cargas. O e-commerce cresce de forma impressionante. 10% de tudo que vende na economia já é através do computador. Exato. Você que está em casa, que compra aquela geladeira ou aquele tênis pela internet que chega na sua casa, existe uma logística por trás daquilo. O Distrito Federal poderia ser um hub logístico de escoação de produto para o Brasil inteiro. Então isso é um dos pontos do nosso plano de governo. Um outro ponto importante é ver o setor de tecnologia, né? Um grande gerador de divisas, um grande gerador de empregos qualificados. O Distrito Federal fala em poderia produção também, produzir, criar software, produzir e exportar tecnologia e não ficar exportando os nossos talentos. Rócio, tem muita gente que está formando em diversos cursos de qualidade que existem no Distrito Federal em áreas ligadas de tecnologia e estão saindo do Distrito Federal porque não tem emprego. Pessoal, a gente tem que gerar emprego na nossa cidade. O maior problema do Distrito Federal hoje é 315 mil pessoas sem emprego. É o maior índice de desemprego entre todos os entes federativos. 10% da população. Chega a quase 20% da população economicamente ativa. Então, se a gente não gerar um desenvolvimento do nosso Distrito Federal, a gente não vai ter renda e emprego para todo mundo. E qual seria digamos assim, a explosão de imediato caso o Partido Novo ganhe as eleições? No primeiro ano, primeiros 100 dias, qual seria essa oportunidade para que vocês consigam gerar esses empregos? Bom, primeiro 100 dias, a gente tem que destravar o setor de infraestrutura. O setor de infraestrutura, incorporação, construção civil, que inclusive muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui certamente devem ter formação nessa área. A gente tem muitas pessoas que têm especialidade na área de incorporação, construção civil e que estão sem emprego. Esse setor já empregou perto de 100 mil pessoas. Hoje emprega 20 mil. Justamente porque não tem mais infraestrutura sendo levantada aqui na nossa cidade. E não é por conta da vontade do empreendedor. Muitas vezes é por conta da burocracia do governo. Tem diversos projetos de investimento em infraestrutura. Primeiro passo seria o destravamento burocrático. Se você destravar esses projetos que estão parados em cima da mesa do burocrata, olha, são milhares de empregos que entram rapidinho na economia. E se você coloca esse emprego, né, que eu estou dando um exemplo de infraestrutura, esse pessoal passa a ser empregado e esse pessoal vai o quê? Gastar o dinheiro do salário. E aí gasta num restaurante, gasta no cabeleireiro. E aí você volta a circular a economia no Distrito Federal que está parada há tempo. Isso dá para a gente fazer rápido. Beleza. Alexandre, a gente tem o tempo aqui determinado, é um programa ao vivo. Lembrando que você de casa pode assistir esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou também solicitando através de mensagem WhatsApp 6199-811-4665. O programa vai estar disponível logo mais no YouTube da TV Comunitária, no YouTube do Painel da Cidadania e também na página do Facebook. As nossas páginas sempre Painel da Cidadania e a da TV Comunitária TV Com DF. Alexandre, agora fala pra gente agora sobre educação. Educação é o que move o mundo. Você falou aí que a gente tem excelentes profissionais, excelentes pessoas que são formadas aqui, mas com relação ao ensino infantil, ensino intermediário, ensino médio, qual a proposta do Partido Novo hoje para o ensino? A começar do ensino infantil, que bom. A creche. Que bom, Ross. Eu acho que esse é um ponto super importante. A educação é transformadora. No longo prazo, qualquer investimento de educação, isso gera um retorno grande para o Estado, porque isso gera geração de riqueza com o desenvolvimento das pessoas. Acreditamos muito, né, no investimento em educação e eu tenho a minha experiência na área como mestre em administração e gestão, né, estudei muito já.
ao longo dos anos e professor, já dei aulas diversas vezes, então eu gosto muito desse setor. E a gente tem que começar a olhar justamente na primeira infância, Rócio. A gente já tem vários estudos no Brasil e no mundo que indicam que a criança nos primeiros 4 anos de vida tem um grande potencial de desenvolvimento cerebral, então é uma grande oportunidade que ela tem no seu desenvolvimento. Se a gente entregar a educação a partir dos 5 anos apenas, a gente está deixando de aproveitar um período super importante na vida da criança. Então, a criança que não teve um acesso a uma educação de qualidade, de desenvolvimento infantil, cerebral infantil, quando chega aos 5 anos, ela já tem melhor capacidade de retenção de aprendizado do que uma criança que teve. Então, essa questão das creches... Esse estímulo é necessário. É necessário, é importante. Perfeito. É importante. Então, as creches, né, com, obviamente, metodologia de ensino, é super importante ser oferecida para toda a população. Porque muitas vezes o pai tem que trabalhar, os pais, né? A mulher também trabalha e não tem com quem deixar a criança. Muitas vezes a criança fica com o irmão mais velho, que não está preparado para passar uma educação. Ou muitas vezes fica inclusive sozinha, como a gente escuta várias vezes. Então a gente tem que dar acesso à creche, né, a todas as pessoas do Distrito Federal, de forma que a gente desenvolva a capacidade cerebral das pessoas desde os primeiros dias de vida. Ensino médio, ensino fundamental primeiro. Ensino fundamental, a gente já tem um avanço que teve no Distrito Federal e no Brasil, que a gente tem acesso todas as crianças têm acesso ao ensino fundamental. Isso é bom. Agora, o mais difícil foi feito, falta fazer o mais fácil, que é aproveitar que a criança está ali e gerar uma educação de qualidade. Infelizmente, os índices... E como seria A gente tem alguns caminhos. Infelizmente, os índices educacionais, como o IDEB, no Distrito Federal, eles estão estacionados há muito tempo, mesmo aumentando o investimento em educação, como foi aumentado nos últimos anos. A gente tem alguns caminhos. Primeiro, a gente acredita que tem que rever a metodologia de ensino e principalmente o material didático das escolas. A gente acredita no material didático único e padronizado entre todas as escolas do Distrito Federal, de forma que você consiga comparar resultados. Segundo, tem algumas coisas que eu não consigo entender, nem o meu plano, as pessoas especialistas na área que fizeram parte do nosso diagnóstico, como progressão automática, que é o aluno não ter mais assim o risco de reprovação. Então ele passa automaticamente. Faça o que fizer, ele passa. Não contribui em nada, não estude, isso, e ele vai indo. Passando de ano. Isso pode ser defendido na teoria, mas na prática é terrível, porque o aluno vai passando e ele vai acumulando deficiências de forma a chegar no ensino médio com muita deficiência. Então os problemas têm que ser corrigidos no ano letivo. Então, a gente tem que rever essa questão da progressão automática. E, falando já de ensino médio, uma coisa muito importante, que é implantar o ensino médio técnico. A criança, o jovem, no caso, que queira ter um ensino médio técnico, que é o quê? Trocar algumas matérias do currículo tradicional por um currículo técnico que vai ensinar formação para ele por exemplo, financeira, ele, né? em marcenaria, enfim, vai profissionalizar ele já no ensino médio, ele pode ter essa opção. Isso fica a critério do aluno. Isso já está, né, na reforma do ensino médio que foi aprovado pelo governo federal. Falta implantar. A gente precisa implantar o ensino médio técnico no Distrito Federal. Porque a maioria a criação de mais escolas técnicas? Como seria essa transformação, essa mudança? Seria a mudança de metodologia nas escolas que já existem. Né? Dentro da escola, você vai ter turmas que escolheram laboratórios. Isso, turmas que escolheram a grade curricular comum e turmas que escolheram o ensino médio técnico, que pega matérias diferentes. E essa turma aqui, elas já estão saindo preparadas para o mercado de trabalho. Normalmente, a grade curricular comum vai preparar melhor para um vestibular, mas isso fica a critério da criança. A criança que não tiver a pretensão de fazer um curso superior, que ele queira já aos 17, 18 anos sair para o mercado de trabalho, ele vai para o mercado muito mais preparado. E isso eu sei, o quanto que isso melhora a produtividade de um país e de um Distrito Federal. Os Girafas, só para dar exemplo, a gente emprega muitos jovens no primeiro emprego dos 17, 18 anos. Se esses jovens viessem já preparados do ensino médio para o mercado de trabalho, eles teriam muita capacidade de crescimento. Da escola.
Não, quando eles saem da escola, quando sim, eles sim. saem do ensino médio. Já né? formado. Então, já formado com 17 e 18 anos. Então, seria muito importante. Em países europeus, por exemplo, a gente tem um ensino médio técnico muito forte. A maioria, inclusive, dos estudantes não fazem curso superior, eles fazem um ensino técnico. E aí, se você for pegar a diferença salarial entre quem fez um curso superior e quem fez um ensino médio técnico preparado como lá, é muito pequena. Né? Então, não é que eu estou defendendo o fim do ensino superior, muito pelo contrário. Eu segui esse caminho e eu defendo muito para as pessoas que queiram seguir. Mas a pessoa que não queira seguir, que ele queira já ir direto para o mercado de trabalho, ele tem que ter uma preparação para isso. Entendo. Agora, Alexandre, e como seria agora uma proposta efetiva para a segurança no Distrito Federal? Como é que a gente pode melhorar a segurança? O que o Partido Novo poderia contribuir nesse momento para que a segurança melhore? Ou primeiro, ou mesmo a sensação de segurança da população? Como elas poderiam se sentirem mais tranquilas. Porque hoje as pessoas vêm falando, mataram um ali, roubaram outro acolá, um sequestro relâmpago. Antigamente a gente via que existia essas coisas, mas não eram tão palpáveis. Como é que a gente poderia garantir essa sensação de segurança e melhorar de forma efetiva a segurança das pessoas no Distrito Federal? Legal. Qual seria a proposta do Partido Novo para essa questão de segurança? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que olhar... Primeiro, segurança é uma corrente com vários elos. A gente tem um elo da educação, a gente tem um elo do sistema carcerário, a gente tem diversos elos que impactam na segurança. Um desses elos é a nossa força policial. Normalmente as pessoas ficam focadas só na força policial. A gente tem que olhar todos os elos da segurança para a gente ter uma melhora efetiva. Mas vamos olhar para esse elo que é super importante, que é a força ostensiva policial de combate ao crime. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro a situação de trabalho dos nossos policiais, né? Eles carecem de infraestrutura, inclusive hoje saiu uma reportagem que a gente tem dezenas, né, de carros de polícia equipados, parados, né, dentro de um galpão com faltando poeira, o quê? faltando burocracia para serem liberados, né? É uma situação assim vexaminosa. E segundo, que é olhar para a vida, olhar para o policial e entender que ele precisa ser valorizado, Rócio. Eu estou rodando muito essas cidades, tenho falado com muitos policiais. E as pessoas me falam que o policial vai para a rua combater o crime, quando o bandido tinha que ser hostilizado, muitas vezes é o policial que está sendo hostilizado pela população. Né? Então a gente tem que fazer uma... Por que essa reação das pessoas? Eu não sei, talvez um pouco por conta de um excesso de notícias negativas em relação aos policiais que saem nas mídias, né, tradicionais, quando na verdade a gente tinha que fortalecer as coisas positivas, que são a maioria, mas eu acho que a gente tinha que trabalhar aí, olhar para a população e conscientizar da importância do trabalho dos policiais, porque isso pode melhorar muito a ação deles de campo. E aí incentivar com isso, né, e outras medidas para que eles estejam na rua. Hoje 50% do efetivo está em função administrativa. Os policiais não querem ir para a rua. 50%? Em torno de 50%. Do corpo policial militar e civil está está em função administrativa. Como é que pode isso, né? Então ele precisa estar na rua. Falta efetivo? Falta, mas falta efetivo na rua também. Então a gente tem que ter incentivos. Inclusive a gente defende que comissão, cargos comissionados, isso, né? Comissão para a polícia. Para não entrar em cargo comissionado. Comissão, incentivo financeiro para a polícia só se for a polícia ostensiva. A gente não quer dar incentivo para policial ficar em função administrativa, que ele tem que estar combatendo o crime. Aquele agente que está lá na delegacia, chefe de seção, chefe de não sei o quê. Ótimo, agora quem tem que ser incentivado é quem está correndo um risco de vida. Uhum. E eu acho que tem que ser mais incentivado quem está em regiões mais perigosas. Uhum. Né? É desproporcional. Esse pessoal está lá para cuidar da nossa vida, né? E eles têm que ser incentivados para isso. Então isso é importante. A gente tem que olhar a vida, né, e as condições de trabalho do policial. Outra questão importante é a gente implantar uma polícia de proximidade ou polícia comunitária, como outras pessoas chamam, que é colocar uma equipe de policiais que tenham uma presença rotineira, né, com rotina,
dentro das cidades do uma Distrito Federal. Uma polícia que fique paroquial, lá. Isso. Que fosse mais próxima da população e que tivesse identidade com as pessoas. Que conhecesse o dono da padaria, o dono do cabeleireiro, o dono do restaurante, que soubesse onde que é o ponto do tráfico, que soubesse, né, onde que estão os crimes, porque assim é muito mais fácil você ter resolutividade no combate ao crime. A própria população, conhecendo os policiais, ela consegue ajudar nesse combate, nessa redução de criminalidade. A gente precisa implantar uma polícia comunitária. Tem uma proposta que a gente está desenhando, que é a implantação da base comunitária móvel. Isso tem dado muito certo na Polícia Metropolitana de São Paulo. São grandes vans, né, com um equipamento grande dentro, um equipamento de computadores, né, para acesso à base de dados. Uma delegacia móvel. Tipo uma delegacia móvel, mas que tem uma certa flexibilidade. Seriam os PCS, né, que eram os Kinder Ovo, chamado pela população. Seriam os Kinder Ovos Kinder pouco Ovo móvel. Para ele não ficar fixo em algum lugar. Mas que ele sempre esteja naquela cidade, naquela região. Né, e que eles sejam equipados com equipamentos como drones, que a gente acredita também que seja um combate, seja um equipamento importante ao combate uso da tecnologia no combate ao crime. Alexandre, inteligência. A gente tem que colocar tecnologia e inteligência para ter melhores resultados. Perfeito. Você falou agora há pouco em relação aos comissionados. E como é que o Partido Novo enxerga esse número de cargos comissionados no governo? Vocês acham alto, acham necessário, acham desprezível? Como é que qual a relação que vocês teriam com os cargos comissionados que existem no governo do Distrito Federal? Olha, eu acho um grande excesso, Rosso. Infelizmente, muitas vezes esses cargos comissionados, muitas vezes, não são todos, certamente, mas muitas vezes eles são usados para troca política, barganha política. Muitas vezes esses funcionários nem exercem nenhuma função efetiva. Hoje são 17 mil cargos comissionados, 17 mil. Se a gente reduzisse... Só dentro do Executivo? Só dentro do Executivo. Se a gente reduzisse pela metade, ou seja, ainda assim teríamos perto de 8 mil cargos comissionados, isso dá uma economia para o Estado de 330 milhões de reais. O Novo defende muito, né, que a gente precisa colocar pessoas técnicas, competentes, na liderança, né, das secretarias e das regiões administrativas. E não terceirizar isso para se transformar em comitê de campanha de político. Então a gente defende uma redução, a gente vai fazer uma redução e a gente vai usar o servidor, né, concursado, né, como protagonista da mudança. Então a gente precisa, obviamente, trazer experiência de fora do serviço público. Então a gente não está falando de eliminar os cargos comissionados, alguns são importantes, mas a gente está planejando reduzir para próximo da metade do que tem hoje. E o servidor público ele tem que ser protagonista. Eu tenho falado com muito servidor, como eu falei, metade dos nossos candidatos do Novo são servidores, alguns do Distrito Federal. E a solução muitas vezes das secretarias estão nos próprios servidores. Eles estão lá há anos. Eles sabem o que tem que ser feito. Né? E muitas vezes não é feito por conta de interesses políticos que lideram as instâncias públicas, como estatais, né? Como secretarias, como administrações regionais. Acabou de sair um escândalo aqui, né? Também essa semana, um escândalo, a Polícia Civil pegou um esquema de desvio de perto de 50 milhões de reais da região administrativa de Águas Claras e da região administrativa do Gama. Né? Então, não adianta o governador falar que ele não rouba, né? Se ele terceiriza aquilo lá e deixa o pessoal usar aquilo em seu interesse próprio. Ele tem que combater a corrupção. Alexandre Guerra, candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido Novo. Alexandre, agora a gente tem pouco mais de um minuto. Eu, desde já, agradeço a você de casa que nos acompanhou nesse bate-papo aqui com o candidato Partido Novo ao governo do Distrito Federal. Lembrando que você pode rever essa entrevista, bem como outros programas através do website paineldacidadania.com.br e também solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Alexandre, quais seriam suas considerações finais para que as pessoas que estão nos assistindo possam aceitar que o Alexandre Guerra entre em sua casa? Como você falaria para essas pessoas aderirem
ao programa do Partido Novo? Bom, pessoal, estamos em ano de eleição, é um ano de escolha. Eu acho importante vocês avaliarem a escolha que vocês vão fazer. No cenário do executivo local, cargo de governador do Distrito Federal, eu vejo 3 caminhos, Rócio. Um caminho é deixar tudo do jeito que está, né? Mais do mesmo, eixão caindo, Teatro Nacional fechado, e para dar vários exemplos, uma ineficiência total, né? E uma falta de combate à corrupção. Um outro caminho é voltar para o passado, para a época, né, em que a gente tinha várias denúncias de corrupção, né, vários políticos, né, aí que hoje são ficha suja, né? Então a gente poderia voltar para o passado, o que a gente não acha um bom caminho. O terceiro caminho é o terceiro que a gente está propondo, que é o caminho do desenvolvimento, que é o caminho do novo. Um novo não prometido, mas um novo praticado, fazer diferente, colocar pessoas eficientes na gestão das secretarias e das administrações regionais, né? Combater a corrupção. Combater a corrupção. Uhum. Esse é o caminho que a gente está se propondo. Mas para isso eu preciso que você nos ajude. O novo está combatendo toda a velha política. A gente tem um monte de coisa que é contra nós. Por exemplo, a gente não tem tempo de televisão, como eles têm. Então, a informação de vocês... Né? Então, a gente precisa que você que acredita no novo pesquise os nossos candidatos a distrital, a federal, que conheça o Paulo Roque, nosso candidato a Senado, e que disseminem, né, o novo para a população, porque assim, Rosso, a gente vai ganhar esse ano. Ok, Alexandre, agradeço a sua presença aqui. E a você de casa, agradeço o carinho e a receptividade do nosso programa. Na quarta-feira vamos conversar com o candidato Isalci e a semana que vem tem mais. Um forte abraço em cada um de vocês e até a quarta-feira.